Estamos de volta com o Unisul Comunidade aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna. Você participa conosco, deixando seu recado, a sua sugestão no unisultv@unisul.br. Estamos conversando hoje com o professor, romancista, escritor, professor Dionísio da Silva, que é diretor adjunto da editora da Unisul. Professor, para onde caminha o jornal impresso? Uma publicação de alunos que conversou com diversos profissionais da área impressa. De extrema importância, uma pesquisa que muitos acadêmicos gostariam de tê-la em mãos. Agora, professor, vai acabar o jornal impresso? É o que dizem alguns profetas, né? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o jornal impresso ou jornal digital, qualquer um deles acaba quando não tem leitores. Um jornal precisa de leitores. Então, o jornal impresso, se ele tiver sempre boas matérias, se os temas de interesse vierem a ser discutidos, comentados e desenvolvidos por um jornal sério, feito por quem sabe fazê-lo, você tem futuro tanto para o impresso quanto para o digital. O que nós temos que corrigir como professores que somos, eu acho que é nosso dever dizer para os jovens que as coisas não são como estão dizendo. Nós temos que corrigir essa mania brasileira que é muito de sociedades e culturas e economias de periferias, que uma nova tecnologia acaba com a anterior. Não é assim. A nova tecnologia, ela dá uma variante, uma possibilidade a mais, ela cresce. Então nós temos que conviver com as duas coisas. No geral, isso nem sempre dá de seguir. Por exemplo, você não pode hoje dar aula de datilografia, tem que dar de digitação. A máquina de escrever, ela já foi aposentada, não é? Agora, no caso do jornal impresso, não, porque eu tenho prazer, né, de todo dia levantar, eu levanto bem cedo e buscar o jornal impresso na minha porta. Isso não me faz abandonar. Isso é um fato místico, né? É místico, virou uma coisa místico, essa é a palavra, místico. Ela entrou na mística do cotidiano, a leitura do jornal. Então, o fato de eu ler o jornal impresso que chega na porta, não faz de mim alguém que não lê o digital. Eu leio o digital, leio na internet, mas eu gosto do livro e gosto do impresso. Professor, eu tenho acompanhado, o professor é daquele que toma café da manhã com o jornal dobrado na mão esquerda e a xícara na mão direita com o bolzinho. Isso é tradicional, né? Agora, professor, o povo está lendo pouco? Não, o povo está lendo cada vez mais. Sobretudo os jovens estão lendo e escrevendo cada vez mais, porque a nova tecnologia do celular, do smartphone, do computador, ensejou isso. Agora, se nós fôssemos dizer assim, o povo está lendo menos romance? Eu acho que sim. Está lendo menos livros de história? Acho que sim. Então tem que procurar o que eles estão lendo e aonde, porque sempre fora de onde nós estamos acontecem coisas. Então nós temos que ver, ficar atentos para o que acontece. Quando nós estávamos saudando, eu estava saudando o professor Carlos Freire, um hiperpoliglota que sabe 160 línguas e a quem a Unisul deu uma placa, homenageou, eu lembrava uma historinha muito curiosa. Dá tempo de contar? Sim, com certeza. No cerco a Constantinopla, que mudou o mundo, vieram dizer para o imperador Constantino XI, olha, os maometanos, os muçulmanos chefiados por Maomé II, cercaram Constantinopla. Onde é que eles estão? Eles estão lá naquela direção. Ele veio, olhou as tropas, tal, o vigia olhou, mostrou. Ele falou, não tem problema, vamos preparar aqui a gente. Se eles não vão conseguir entrar, a gente está dentro das muralhas. Eles tinham a tal certeza na proteção da cidade com as muralhas, que eles esperavam só a luta corpo a corpo. Se eles se aproximassem das muralhas, eles viriam com baldes de óleo quente, pedra e tal, né? Mas eles não conheciam o canhão. Então eles estavam fazendo um seminário sobre o sexo dos anjos. Havia muito desses seminários em Constantinopla. Se os anjos tinham ou não sexo era uma questão relevante para eles. Enquanto isso, Maomé teve tempo
de assestar os canhões contra as muralhas, escolher exatamente onde ia largar os tiros de canhão, furou, esburacou toda a muralha, entrou e venceu em 1453. Isso foi no dia 29 de maio de 1453. É bom guardar esse 29 de maio, porque no dia 24 de maio deu um eclipse e o paganismo ainda tinha certos refluxos. Os sacerdotes pagãos, os sábios pagãos começaram a dizer: não é um bom presságio, é um mau presságio esse eclipse. Realmente era um mau presságio, porque perderam, né? Ali acabou a idade, começou a Idade Moderna, acabou a Idade Média. Mas o problema não foi o eclipse, né? O problema foi eles não conhecerem nem sequer porque que havia eclipse e não conhecerem o canhão. Agora, professor, nessa linha ainda do jovem que lê, do jovem que escreve, ele escreve conteúdo hoje para que seja publicado em jornais, revistas, com conteúdo daqueles sábios, daqueles que já estão há 30, 20 anos no jornalismo? Eles têm essa oportunidade? Eu acho que não, porque você precisa ter a figura do editor. Eu acho que o grande problema da internet hoje é não ter editor, porque precisa de um profissional que primeiro seleciona o que deve ser publicado. Nem tudo deve ser publicado. As pessoas que ficam postando lá no Facebook: saí para tomar café com a minha namorada, vou encontrar a minha gatinha e tal. Isso não é necessário, ninguém tem que saber disso, são coisas da sua vida privada. Então, a partir de hoje, os jovens, que acompanham, né, o pessoal que acompanha, não deve mais fazer isso. Não, isso não interessa a ninguém, a não ser a eles mesmos. A imprensa e o que é publicado precisa interessar ao público. A etimologia da palavra está aí: publicar. Interessa ao público? Não. Interessa ao público saber que você foi dar uma rapidinha com a sua namorada, foi fazer um lanche, fazer não sei o quê. Isso não é assunto público, né? É um assunto privado. Né? Isso tem muito também, né? Aliás, o privado está no público, o público está na privada. Isso é um problema muito sério, porque não é que a imprensa invadiu a vida privada. Com o surgimento desse fenômeno chamado celebridades instantâneas, as celebridades se ofereceram para partilhar a sua vida privada com o público. Daí tem o seguinte: existe no ser humano, daí entra na natureza do ser humano, existe no ser humano uma natural curiosidade pela vida alheia. Por isso que tem fofoqueiro, porque o fofoqueiro é um sujeito que está preocupado com a vida alheia. Ele se preocupa tanto que ele até esquece da sua vida mesmo, ele fica falando da dos outros. E além do mais, o fofoqueiro não fala na frente, talvez por delicadeza, não é excesso de cuidados, ele só fala pelas costas. Mas na internet e esses recursos todos da mídia viraram um ninho de fofocas. Só dá uma seguradinha? Segura essa questão da internet para a gente ir no próximo bloco. E no terceiro e último bloco, nós voltaremos a conversar com o professor Dionísio da Silva aqui no Sul Comunidade. Um abraço para você que nos acompanha no canal 4 em Tubarão e canal 26 em Laguna. Um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui na Unisul TV.